Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 28 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus havia escolhido Arão e aos seus filhos para serem sacerdotes do Senhor. Quando Deus, irmãos, ele escolhe a nossa casa, quando Deus escolhe a nossa família, ninguém pode invalidar. Quem estava falando aqui com Moisés e dizendo para Moisés separar a Arão e aos filhos dele para oficiarem o sacerdote era o próprio Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu os seus filhos, é isso mesmo. Deus escolheu teu esposo ou a tua esposa. Você pode olhar e dizer assim: mas a minha casa é uma casa cheia de falhas, é uma casa cheia de imperfeições. Pois é, a casa de Arão também era. Inclusive esse Arão que foi escolhido para ser o sacerdote, foi o Arão que depois da escolha de Deus ainda conseguiu consentir com o bezerro de ouro que o povo ali queria que ele fizesse. Ele fez com o consentimento do povo, ou seja, Deus sabia que ele erraria, Deus sabia que ele iria desagradar o coração de Deus, mas mesmo assim Deus o escolheu. Deus, ele olha para nós, irmãos, não para as nossas imperfeições, mas sim para os planos que ele tem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Você pode olhar para os seus filhos e dizer: mas os meus filhos são assim, mas o meu esposo é assim, mas a minha esposa é assim. Deus está dizendo para você: eu escolhi a sua casa, como eu escolhi a casa de Arão. Eu escolhi a sua casa para coisas grandes na minha presença. Irmãos, melhor do que ouro e do que prata é a gente saber que a nossa casa é escolhida na baracanta para salvação. Ei, da rastura, mandaracanta. Isso que estava acontecendo aqui com Arão, dinheiro não podia comprar. A melhor coisa que existe na face da terra é nós sabermos que somos escolhidos por Deus, que foi Deus quem nos escolheu. Não foi porque Arão era irmão de Moisés, não foi Moisés que olhou e disse assim: eu vou levantar Arão para o sacerdócio porque Arão é o meu irmão, é um varão eloquente, fala bem. Não foi por isso não. Quem escolheu Arão foi Deus, e Deus está dizendo para você. Muitos vão olhar e vão dizer assim: tá ali porque fulana indicou, tá ali porque tem dinheiro, tá ali porque tem influência, mas não é sobre isso, é sobre Deus escolher. Houve murmurações contra o sacerdócio que foi entregue a Arão, porque muitos não se agradaram. Vai ter muitos que não vão se agradar porque Deus escolheu você. Vai ter muitos que não vão se agradar porque Deus escolheu a sua casa, porque Deus escolheu os seus filhos. Muitos vão olhar e vão dizer assim: mas os meus filhos são melhores do que o dela, mas as minhas filhas são melhores do que o dele. Ribicanta la mandaraia. Mas quando Deus escolhe minha irmã, quando Deus escolhe meu irmão, não há quem possa impedir e nem invalidar. A escolha de Deus na casa de Arão era certeira. Deus disse para Moisés: separa eles para o sacerdócio. Por quê? Porque o Senhor havia escolhido. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quando o Senhor fala, está dito. Quando o Senhor bate o martelo, está batido. E o Senhor está dizendo: eu escolhi você e a tua casa. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Deus te escolheu e isso basta. Declare comigo: Deus escolheu a mim e a minha casa, e ninguém vai poder invalidar o que Deus tem comigo, com a minha família. Deus escolheu a mim e a minha casa, e ninguém poderá invalidar o que Deus tem comigo e com a minha família. Quem havia chamado aquela família para o sacerdócio era Deus. E quando Deus escolhe é diferente, irmãos. Quando os homens indicam, não. Quando os homens indicam, é assim: eles vão lá, olham para o que você tem, olham para a sua eloquência, olham para a sua conta bancária, olham para a sua casa. Ou seja, eles olham para o seu exterior e te indicam. Mas Deus não. Deus pega quem ninguém dá nada. Deus pega quem ninguém pegaria. Deus pega homem falho, imperfeito, pecador, e assenta entre os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Não tem por que você ficar tão alarmado, não tem por que você ficar tão perplexa, porque Deus escolheu a sua casa, porque Deus escolheu você. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus: as escolhas de Deus são escolhas loucas e desprezíveis. Muitos vão olhar e vão dizer: mas tem melhor a Bacanta da Mandarai do que a casa dela, mas tem melhor do que os filhos dele.
Só que Deus está dizendo, eu escolhi Arão, dei Caia Rasto e os filhos dele. Eu escolhi a casa de Arão para sacerdócio. Eu escolhi a Rasto e canta. Eu escolhi a casa de Arão para coisa grande. E ninguém pode invalidar, irmãos, o que Deus escolhe. A quem Deus determina que viva a vitória. A quem Deus determina para algo que Ele chamou para fazer. Coisa linda é ser escolhida por Deus. Ei, caia rastura, manacantarai. Coisa linda é ser chamado pelos céus. É Deus olhar para mim, para você e dizer assim, eu quero, eu escolho, separa porque é minha. E caia rasto. Quando eu vejo Deus falando para Moisés sobre a escolha de Arão, eu consigo lembrar de quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Passa pelos irmãos de Davi, decai arrasto. E o Senhor diz para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu atento para o coração. Decai arrasto. Eu sei o que tem dentro do coração do homem. Por isso que eu escolho e ninguém entende a minha escolha. Ariai arrasto, rabacantarai. Aí Samuel pergunta para Jessé, acabaram os teus filhos? Que Samuel não fica entendendo nada. E tem gente que vai ficar confuso. Porque Deus escolheu a sua casa. Porque Deus escolheu os seus filhos. É isso mesmo. Sua filha que está na prostituição, que está nas drogas. Seu filho que está nas drogas, que está na prostituição, que está aí no adultério, fazendo tantas coisas erradas. Deus está dizendo, eu escolhi. E quem revoga? Eu escolhi quem desfaz. Eu escolhi quem anula. Irmãos, aprenda uma coisa. Quando Deus escolhe, ninguém desfaz, ninguém anula. Ninguém para. Ninguém pergunta por que tu escolhestes. Deus escolheu e está escolhido. Deus separou e está separado. Deus escolheu a Davi. Manda chamar lá o menor da casa, o mais moço. Porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Com certeza os irmãos de Davi ficaram perplexos com aquelas palavras do profeta Samuel. E o que eu acho interessante é que Deus dá testemunho de Davi. Deus diz para ele, é esse unjo. Samuel não precisa nem perguntar para Deus. Deus já fala sobre Davi, porque quando é de Deus, Deus fala. A mesma coisa que Deus fez com a casa de Arão. Decaiaramandarai. O Senhor escolheu a casa de Arão e disse para Moisés, aleluia, que eles fossem separados para oficiarem o sacerdócio do Senhor, para serem sacerdotes diante de Deus. Não era qualquer coisa não, irmãos, era coisa grande. Vai ter gente que não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Você quer ver um negócio? Quando é a escolha dos homens não tem muito levante não. Mas quando é a escolha de Deus, as pessoas parecem que ficam enfurecidas. O inimigo, na verdade, começa a usar das pessoas para tentar paralisar os planos de Deus. Só que Deus está dizendo, eu te escolhi, eu escolhi a sua casa. Você não vai parar por causa de críticas. Declare comigo, foi Deus quem escolheu a minha casa. E eu não vou parar por causa das críticas. Foi Deus quem escolheu a minha casa. E eu não vou parar por causa das críticas. É bem verdade que vai ter gente que não vai gostar. E problema de quem não goste. Deus não pediu a opinião alheia. Até porque se Deus pedisse a opinião, a sua casa nunca seria escolhida. Os teus filhos nunca seriam escolhidos. O teu marido, a tua esposa nunca seriam escolhidos. Mas porque Deus usa as coisas loucas e desprezíveis. E pega as coisas que ninguém dá nada e diz, eu quero honrar e cair arrasto. Eu quero assentar entre os príncipes do meu povo. Eu quero tornar um pastor. Eu quero tornar uma pregadora. Eu quero tornar uma pessoa que vai cantar para mim. Deiaramandarai. Que vai falar do meu evangelho através de louvores. Deus usa quem ninguém dá nada. Não se espante não. Se a sua casa é improvável. Se você é improvável, essa palavra é com você. Não fica esperando Deus falar seu nome para dizer que é confirmação. Não, meu irmão e minha irmã, se Deus quiser, Ele fala o nome. Mas se Ele também não quiser falar, você tem que ter a sensibilidade para entender que Deus está falando com você. E para compreender que no meio dos improváveis, Deus escolheu você.
no meio de quem ninguém dava nada, são os desprezados pela parentela, pela família, pelos da igreja, pelos da rua, pelos da casa. São esses que Deus escolhe. Deus escolheu a casa de Arão. Não foi Moisés. Quando alguém disser assim, você tá ali por quê? Por quê? Você vai dizer, porque Deus me escolheu. Porque Deus quis assim. Você vai ter a certeza e a convicção aqui dentro do seu coração que não foi indicação. Que não foi porque você tem um carro ou uma casa bonita. Mas foi porque Deus quis assim. A melhor coisa que existe na face dessa terra é nós vivermos a promessa de Deus, sabendo que é a promessa de Deus. Sabendo que não é aquilo que a gente queria para a nossa vida, mas é o que Deus quis para a nossa história. Arão não pediu em momento nenhum para ser sacerdote. Enquanto tinha muitos brigando pelo título, Arão estava tranquilamente, sem pedir nada, e Deus disse, eu escolhi. Quando você vê alguém brigando por alguma coisa, alguém querendo se amostrar, alguém querendo se aparecer, querendo dizer que é alguma coisa, tu pode saber que não é escolhido de Deus. Porque o escolhido e a escolhida de Deus não fica pedindo nada. Se tiver que pedir, só pede aos céus. Só pede a Deus. E muitas vezes o destaque que Deus dá não era aquilo que a pessoa queria. Porque quando alguém, irmãos, cobiça, almeja e deseja algo demais, muitas vezes Deus não vai dar. Porque Deus sabe que aquela pessoa pode se corromper ou se contaminar. E Deus, ele prefere salvar uma alma do que fazer essa alma ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Esse cargo aqui, irmãos, algo elevado, algo extraordinário. Moisés estava designando Arão e a casa de Arão para ser realmente, os sacerdotes do Senhor. E não somente isso. Eles seriam o mediador, os mediadores entre Deus e os homens. Ou seja, era algo grande, era uma grande responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem muita gente que quer o resultado, mas não querem pagar o preço. O preço seria árduo, a gente sabe. Mas Deus escolheu. E quando Deus nos escolhe, não adianta fugir. Enquanto você está querendo fugir do que Deus lhe chamou para fazer, tem muita gente querendo, torcendo para estar no seu lugar. Declare comigo, eu vou aceitar os propósitos de Deus, porque os planos dele são maiores que os meus. Eu vou aceitar os propósitos de Deus, porque os planos dele são maiores do que os meus. Você vê aqui, Deus dizendo, separa o teu irmão e os filhos dele. Separa a casa de Arão para o sacerdócio. E Deus está dizendo para você, eu escolhi você. E escolhi a sua casa para viver aquilo que eu designei. E não importa o que acham, o que pensam, o que importa, diz o Senhor, é que eu te escolhi. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade, a tua misericórdia, meu Senhor, não tem fim. Ah, Senhor, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom saber que nós somos escolha dos céus. Que nós não somos escolha dos homens, mas somos escolha tua, Pai. Porque ser escolha tua é a melhor coisa que existe, meu Deus. Não existe nada melhor do que termos a convicção de que foi o Senhor que escolheu a nós e a nossa casa. Ah, Pai, nos ajuda, meu Deus. Nos dá cada dia mais fortalecimento para vivermos os teus propósitos e os teus projetos, meu Pai. Não deixa a gente ser covarde, se amedrontar, meu Pai, mas que a gente possa ter coragem e crer naquilo que o Senhor já designou para a nossa vida, porque os teus planos são maiores do que os nossos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abre a porta de emprego, Pai, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui no
nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este sobrenatural, essa cura, essa restauração, Pai, essa causa ganha na justiça, essa assinatura, meu Deus, essa aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, venha acontecer e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, dá testemunho para o teu povo contar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que escolheu a casa de Arão está dizendo para você: eu escolhi você e a tua casa, e ninguém poderá revogar e nem impedir os meus planos na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.